Bem-vindo vocês aí também. Vamos continuar com a nossa live, com a nossa reflexão do livro de Juízes. Já teve muita coisa ruim que aconteceu, né? O povo idólatra pecava, a idolatria, muitos pecados, idolatria. O livro de Juízes é um livro de muita repreensão, para que nós hoje possamos ler isso, ver isso, refletir e ver que por causa de falta de juízo, como eu acabei de falar, né? Falta de juízo no livro de Juízes, tinha que descer o martelo, sabe? Quando o juiz bate o martelo lá e acabava condenando, eles apagavam um preço muito alto por falta de juízo. Eu digo assim, isso por minha conta, falta de juízo deles, de não obedecer, de não fazer aquilo que eles deviam estar fazendo. Eu vou procurar ver se eu consigo ler, olhar para vocês, que eu quero olhar, né? No olho de vocês, vocês olham no meu olho. É que eu tô aqui, né? Desfrutando. Ah, eu mereço. Tô desfrutando o sol. E nós vamos falar. Quando eu terminei o capítulo anterior, né? Você que for ver depois no gravado, se sinto muito amados pela Rô, aqui no Amor Pleno do Alto. Eu falei já o que aconteceu desde o capítulo 1 até quando nós chegamos no capítulo 13, quando foi aí que Deus estava planejando o nascimento, né, do Nazareno puro para você servir a Deus, as obras dele. Mas infelizmente, né, o Nazareno nasceu, né? Ele que é o Sansão. Só que o Nazareno também, no meio do caminho, abriu o coração dele para a pessoa errada. Uma pessoa que foi comprada pelos inimigos. Sansão chegou a casar. Eu vou fazer aqui Ele nasceu, cresceu, foi criado de acordo com as regras, conforme Deus deu a direção para os pais dele. Sem passar navalha, sem álcool, que ele não podia beber álcool, e nem passar navalha na cabeça dele. O cabelo dele era longo, tinha 7 tranças lindas, né? Parece que eram lindas. E ali estava, era o voto que ele tinha com Deus, que foi feito com Deus, Deus fez com ele, porque ele seria muito usado por Deus. E ele foi, em várias situações, durante todo a história dele. Inclusive, quando ele se casou, ele casou também com uma filha do inimigo, que era um filisteu, o pai da menina, ela também era. Não foi porque ele quis, que eu já li, já refleti, vi, foi realmente seguindo a orientação de Deus, porque tinha um propósito em tudo aquilo, porque ia acontecer depois lá na frente. Deus, quando faz as coisas, gente, é tremendo mesmo. Ele faz as coisas certinho. E é claro que ela, sendo filha dos filisteus, o Sansão não era filisteu. Ele viu ela, ele se agradou dela, porque Deus deu essa direção para ele. Se agradou, você pode ler isso no capítulo 14, que fala sobre isso, né? Ele se agradou dela e falou para os pais que iria casar com uma moça filisteu. Os pais, mas como? São nossos inimigos. Mas ele fala, é assim que tem que ser feito. Porque o Espírito de Deus estava com ele, vinha sobre ele. Passado nisso, ele casou com ela. Aí ele precisava, né, cumprir o que tinha que ser feito. E ele lançou lá, tipo, como é que eu posso dizer para vocês, para ficar mais claro? Um enigma, para que o povo descobrisse, porque ele precisava começar a atiçar aquele povo, porque ele tinha que destruir eles. Com que razão ele ia destruir? Quais seriam as circunstâncias que aconteceriam? Então ele fez um enigma que eles tinham que descobrir, porque depois que ele matou um leão, aí ele pegou um favo de abelha cheio de mel do corpo do leão, tá tudo isso nessa história, levou para os pais nem sabiam que estavam bebendo um mel que estava vindo dentro das entranhas de um leão. Incrível, né? Mas é assim que tá a história. Aí ele fez um enigma lá para o povo. Ele lança um enigma que, se eles descobrissem o enigma, adivinhassem, e no 7º dia ele daria uma bodas ali, uma festa, né? Que ele daria roupas, vestes, enfim. Dentro da história ele fez lá uma oferta que ele ia fazer se eles descobrissem o enigma. Tudo para testar eles. Mas ali, o que acontece? O povo, querendo receber aquilo, falou, puxa vida, porque ele já estava sendo conhecido pela força dele, o que ele estava fazendo, né? Com certeza. E aí, os irmãos, a turma, né? Os filhos daquela tribo falaram para a esposa dele, porque ele casou com a moça. Ele casou. Fala para ele, convence teu marido. E aí, Sansão
foi levar um dia, ela chorava, ele não falava, 2, 3, 4, 5. No 7º dia, ela importunou ele tanto, chorosa, e ele acabou contando qual era a resposta do enigma. E é claro que ela foi e contou para os filhos todos da tribo, né? Porque ela era filisteu. Quer dizer, mas nessa ocasião, ele sabia que ela ia contar, porque ele fala, ele comenta isso. Ele comenta. Ele diz assim, no capítulo 14, no versículo... justamente no 16, capítulo 14, versículo 16, ele fala assim: e a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois destes aos filhos do meu povo o enigma a adivinhar, e ainda não me declarastes. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe eu declararei, porque eu declararia a ti, né? E ela continua chorando, 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 porque ela queria contar os filhos da tribo lá, para os outros, né? Ele sabia que eram inimigos, ele casou com ela, ele sabia que os filisteus eram contra o povo de Israel. Ela importunou tanto que aí, no 7º dia, no versículo 17, aí fala: e chorou diante dele durante 7 dias, em que celebravam as bodas, né? Que eles estavam celebrando as bodas do casamento deles, que eles tinham acabado de casar. E sucedeu, pois, que no 7º dia ele lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou enigmas para os filhos do seu povo. Ela declarou, ela contou o que era, né? E eles souberam o que era. Então, o que aconteceu aí, a partir daí? O Espírito do Senhor se apossou de Sansão novamente, se apossou dele e matou 30 dos homens daquela tribo. E aí o pai dela ficou irado, porque ele fez isso, e tirou ela dele e deu ela para um filho, deu ela para a pessoa que era um companheiro de Sansão naquela jornada toda. Ele deu a filha para ele, então, né? Porque Sansão aí caiu fora. Teve que sair fora dali por alguns dias. E aconteceu que depois de alguns dias, Sansão visitou sua mulher e lhe trouxe um cabrito. Só que o pai dela, porém, não deixou com que ele entrasse, ou não deixou com que ele entrasse na casa, porque ele disse: de sorte que dei ao seu companheiro, porém, não é a sua irmã mais nova? Muito mais formosa do que ela? Então, naquela época, aconteciam essas coisas, né? Eles podiam casar entre familiares. Bom, aí a saga de Sansão continua assim, mas só que ele não deixou isso para lá, porque afinal de contas era a esposa dele, e ele sabia o que ela tinha feito, mas era o propósito que Deus tinha planejado. E o que aconteceu então? E quando o Sansão quis pegar a mulher de volta e o pai dela não deixou, aí o Sansão foi lá, ele pegou várias raposas e colocou, ele amarrou de 2 em 2 e colocou fogo nelas, e elas começaram a correr pelos arraiais dos filisteus, onde tinha plantação de trigo. E o que aconteceu? Pegou fogo em tudo. Pegou fogo em tudo. Tudo. E aí o povo filisteu falou: meu Deus, como é que aconteceu? Meu Deus, não. O Deus deles lá, né? Que eles não eram filhos do nosso Deus, os filhos do Pai do Senhor Jesus. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Quem que fez isso? Então subiram os filisteus no versículo... Justamente no versículo 7 do capítulo 15 fala: então lhes disse Sansão: assim haveis de fazer, pois havendo-me vingado eu de vocês, eu cessarei. Então eu cessarei, porque foi eu que fiz isso. Eu os feri com grande ferimento, juntamente com na coxa, e desceu e habitou no cume de Etã. Os filisteus então subiram e acamparam no Judá e estenderam-se por lei. Ali eles começaram a planejar o que eles iriam fazer para se vingar de Sansão. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram assim, ó. Eles pegaram, quando eles souberam, os filisteus, que quem tinha feito aquilo tinha sido Sansão, aí eles falaram: quem é o Sansão? É o marido, é o cara que casou, né? O que casou lá, que é o genro do Tinamita, que tomou por sua mulher a filha dele e deu para ele a seu companheiro.
Então, porque o pai dela deu ele pro companheiro dele, ele pegou, fez isso. Então, o que todo o povo filisteu fez? Eles subiram até onde ela estava, queimaram ela e o pai dela, para se vingar de Sansão, porque foi por causa dele estar ali no meio deles, porque o pai dela aceitou ela se casar com ele, né? Aceitou, então ele se vingou, o povo todo, então, do pai e da esposa de Sansão. E aí, Sansão, o casamento dele foi muito curtinho. Muito curtinho, durou pouco. Bom, o restante vocês com certeza já sabem. Sansão continuou ali, fazendo as coisas dele, até que ele foi atraído um dia por uma... Ele saía com as mulheres, né? Ele saiu com uma prostituta, depois saiu com mais outra, até que encontrou Dalila. E por Dalila ele se apaixonou. E Dalila fez o quê? Armou aquela grande arapuca para ele, né? Por ela, ele se apaixonou. Se apaixonou por Dalila e ali morou o grande perigo dele. Porque Dalila era filisteu também. O que ela fez? Ela estava em Gaza, aliás, estava em Gaza. E o povo sabendo que ele estava lá e estava dormindo, já tinha dormido com uma, agora estava com essa, chegou até a Dalila e fez uma oferta para ela, ofereceu dinheiro. E ela, claro que aceitou. Claro que ela aceitou. Aceitou o dinheiro. E aí o que ocorre? Ela começa a testar com toda a forma para saber por que ele era um homem tão forte. Eles amarravam ele vinha, ela deixava ele amarrar, ele deixava ela amarrá-lo, aí chamava os inimigos, eles iam lá, ele se amarrava na hora ali, porque ele tinha uma força incrível. Vocês já conhecem isso. E foi acontecendo isso por diversas vezes até o momento que ele abriu o coração para ela. Quando fala isso, é justamente no versículo 16, no capítulo 16 do versículo 17, descobriu-lhe ele todo o seu coração e disse: na minha cabeça nunca passou navalha, porque sou nazareno, porque sou narizeu de Deus, desde o ventre da minha mãe. E se fosse rapado minha cabeça, força se afastará de mim, e me enfraquecerei, e serei como qualquer ou como todos os outros homens. Ali, ele deu o grande tesouro dele. E você já sabe o que aconteceu, que ela chamou de novo, que ela fez o que tinha que fazer, deixou ele bem cansado, ele dormiu, né? Olha que os homens acorda. Mulheres também, porque quando a pessoa tem planos maus, sempre acham. E ali, no caso, fazendo reflexões aqui, pensando, são situações que não só mulheres podem provocar para um homem, como homens também. Te traz para uma arapuca e você, pela carne, você se deixa cair, nós nos deixamos nos levar pela carne e é uma arapuca que está armada. E a arapuca estava armada para Sansão. Aí ela fez ele dormir, né? Ela fez com que ele dormisse sobre os seus joelhos. Tá no versículo 19 do capítulo 16, sobre os seus joelhos. E aí ela chamou um homem que lhe rapou as 7 tranças da sua cabeça. E ali ela começou a afligi-lo, pois a sua força se afastou dele. Ele perdeu a força. E você já sabe que ele foi prisioneiro, ficou prisioneiro. Eles puseram ele para ficar moendo lá, né? Moendo o trigo deles. Ele foi furado os 2 olhos de Sansão. Muito triste. Foi os livros de Juízes, é muita tristeza, muita coisa ruim acontece para o povo de Deus, para o povo de Israel. Triste demais. Mas serviu, está aqui para mostrar. Quando a gente fala, quando você já deve ter me ouvido outras pessoas dizer, Deus é ciumento, ele não quer dividir o amor dele com outros deuses. Não seja idólatra, presta atenção, cuidado, né? Naquele tempo era assim que era feito, mas nos dias de hoje não é dessa forma, mas situações às vezes que acontecem, pode acontecer nas nossas vidas, é justamente por o pecado que ele abomina demais, que é o da idolatria, e os outros pecadinhos, os pecadões, os pecadinhos, os pecados, os pecadões. Tudo é pecado, o que é pecado para ele, você tem que procurar saber. Nós temos que procurar entender o que é pecado perante a Deus. Então, para isso, você tem que ter
a intimidade, conhecer qual o verdadeiro desejo agradável, a boa e verdadeira agradável vontade de Deus para nós, os filhos dele, os filhos amados que ele fez. Ele colocou nós aqui para dominarmos sobre tudo nessa terra, sobre o céu, sobre a terra que está no mar. Somos posseiros, tomamos posse, tome posse. Ele deu para os homens, mas algumas coisas que tem que ser feitas a gente deixa de fazer, paga o preço muito alto. Então, Sansão pagou. Bom, passou-se algum tempo, o cabelo dele começa a crescer, aí ele tá lá, ele pede para Deus, até comentei isso numa das lives, ele faz uma oração, aquela oração que ele fala, para que foi a última oração de Sansão, né, para que voltasse ele ter uma força muito, para que fosse, seria a última, que ele morreria junto. Ele fala, eu vou morrer junto, mas me dê pela sua misericórdia, né? Ele fez essa oração para que Deus voltasse e desse para ele só naquele momento, porque ele estava ali sendo humilhado. Quando eles estavam fazendo, ele ficava ali moendo trigo, o povo trazia ele para ficar fazendo chacota dele. Ele era a diversão daquele povo, essa é a verdade. Ele era a diversão, se divertiam, porque ele era um homem tão grande, forte, e de repente ficou um cara cego dos dois olhos, sem força nenhuma. Então, imagina como estava sendo a chacota com Sansão. E ele conseguiu, Deus deu para ele aquela força de novo, porque ele disse, oi Lê, boa tarde, boa tarde minha amada, bem-vinda à live da tia. Aí Deus proveu para ele aquela força de novo, porque ele fez essa oração, pedindo que realmente ele pudesse usar ali para se vingar de tudo aquilo que eles tinham feito, até tirado a vista dele. Mas ele morreria junto. E Deus, então, concedeu a força para ele. Mas a história de Sansão vocês já sabem, todo mundo já sabe, eu falei também, tem a live falando sobre isso. E vamos então... A luta do povo, o sofrimento continua, porque eles não pararam de fazer bobagem. O povo duro de coração. Não era só naquela época, não. Ainda continua nos dias de hoje. Povo duro de coração. Foi continuando, as coisas acontecendo. Teve a tribo de Dan, os danitas, né? Que levam imagem. E o levita, que eles encontram um levita lá para ser o sacerdote deles, mas tinha uma imagem que eles mesmos construíram com as próprias mãos. Levaram para dentro de casa e começaram ali achando que estava bom. E aí teve uma proposta, o cara ele era pago, ele tinha um salário. Ele recebeu um salário, o cara falou assim para ele, no capítulo 18, né, que os danitas buscam uma herança para tomar uma outra cidade. E aí o levita tem uma concubina, né, ele tinha uma concubina e ele servia de sacerdote. E ele tinha um salário. Ele tinha um salário para falar para eles o que eles queriam. O povo nessa época estava sem Deus, sem rei, sem nada. Eles estavam realmente fazendo conforme vinha na telha e nunca voltando a lembrar tudo que os antepassados deles tinham deixado para eles. As regras lá, as orientações, desde o livro de Moisés. Foi a tábua da lei, as regras que Deus tinha colocado. Então, é esse o sofrimento, o contexto de tudo isso, porque eles se afastavam dele o tempo todo. E aí, esse cara foi levantado, ele é um jovem, né? Ele era um jovem que começou, então, a fazer o que tinha que fazer lá naquela cidade. Assim, ó, me tem feito, disse Mica. Mica era o homem que o aceitou, que o recebeu dentro de casa. Assim tem me feito. No capítulo 18, no versículo justamente no 4. Porque perguntaram para ele, quem é esse jovem? Como conheceram? O que vocês estão fazendo aqui junto da casa de Mica? Ele foi falando, estou fazendo assim. Ele foi explicando, né, o que ele estava lá. Pois me tem assalariado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, ora, pergunta a Deus para que possamos então saber se prosperará o caminho que nós levamos. E lhes disse o sacerdote, ide em paz. O caminho que levades está perante o Senhor. Ide em paz. Só que passado também um tempo,
foi feita outra oferta para ele. Ele lembra que ele tinha um salário, ele era assalariado. Foi bom ficar para ele ali na casa de Mica. Era um levita. Quando chega lá no versículo 20, não, no versículo 14, então 5 homens foram espiar a terra de Lais, a terra que eles queriam possuir, e disseram para os seus irmãos: sabei vós que tem naquela casa um efodes e um terafim? São imagens, né? É uma imagem de escultura em uma fundição. Vê depois agora o que haveis de fazer. Então foram até lá e vieram à casa do jovem, aquele jovem que era o levita que estava na casa de Mica. E o saudaram, né? Com 600 homens, né? Todos eles da tribo de Dan, que eram os filhos da tribo de Dan. E o saudaram, né? E perguntaram. Aí vem a oferta. Vai vir outra oferta aqui, porque eles eram 600, tudo guerreiro, né? De uma outra tribo muito maior. E entraram pela casa e falaram para ele assim: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco. No versículo 19 do capítulo 18. Cala-te, põe a mão na boca e vem conosco. Se ser por nós como um pai e sacerdote, que é melhor para você que seja sacerdote de uma casa com um só homem, porque ele só era sacerdote para Mica. É melhor você ser sacerdote, pai, de uma geração em Israel. Tá? E ele se alegrou. Ele se alegrou. Se o coração, ele então se alegrou o coração do sacerdote, né, que era o levita, e ele tomou aquele efode, o serafim, aquelas imagens que ele tinha, imagem de escultura, e entrou no meio do povo. E aí partiram. E aí começa a acontecer de novo muita coisa ruim, que eu não vou ficar falando. Você já sabe que eles pecavam pela idolatria. Deus saía do meio deles e deixava as coisas ruins acontecerem. Deixava as coisas acontecerem. E foi acontecendo. De novo, mais uma vez, o que tens, porém, os filhos de Dan? Não faças o que ouvi. Porventura, né? Eu não vou ler para vocês isso, não. Quem quiser depois pode realmente sentar e ler toda a história de guerra e vitória, perda, recebe de novo, perdão, volta à guerra. Então vamos fazer uma reflexão sobre tudo isso. Como estava dizendo no 18, na busca por orientação de Deus, você talvez queira conhecer a opinião daqueles a quem você conhece, né? Opiniões. Por que eu sempre também aqui falo? Não fica só me ouvindo ou ouvindo outros. Você quer saber? Você tem que buscar a informação. Você tem que confirmar, contestar se é verdade. Porque hoje a gente tem esse meio. Olha aqui, naquela época eles não tinham internet. Mas hoje nós temos internet. E muita gente fala e faz o que eu estou falando, fazendo aqui. Cada um do seu jeito, da sua forma. Mas eu falo, vá lá e confirma. Pega uma palavra, a Bíblia, e vai no capítulo que está falando, o livro que está falando, e busca você saber. Porque quando você só fica ouvindo, buscando de pessoas que estão falando, nem sempre essa lição aqui, justamente no final do livro de Juízes, deixa muito claro isso. Vai ser o Deus, o verdadeiro, aquele que fez tudo isso aqui, ó. Os céus, o mar, a terra, separou tudo, tudo fica no seu cantinho, esse sol maravilhoso, tudo. Nem sempre. Porque se você às vezes está ouvindo pessoas que falam, muitos estão falando de Deus, mas será que é o Deus, Pai de Jesus? O que criou tudo que está sobre o céu, que está sobre a terra, e está embaixo dos céus? Fala bem assim, ó. Conheça a fonte. E lhes disse, assim e assim, me tem feito, como Mica falou, né? Pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, ora, pergunta a Deus, Deus com letra maiúscula, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E lhes disse o sacerdote, ide em paz, o caminho que levades está perante o Senhor. Juízes 18, 4, 6. Você pode conferir com a sua Bíblia. Quem tiver, quem não tiver, procura pela internet. Procura alguém para aconselhar-se, pode ser muito sábio.
é sábio, a gente tem que ter conselheiros. Isto é, quando procuramos sabedoria nas fontes certas. Nesse caso, porém, os 5 guerreiros da tribo de Dan que procuraram um sacerdote, foi aqueles que foram falar com ele lá na casa de Mica, que fazia perguntas a Deus, Deus com letrinha minúscula, usando ídolos e imagens em vez de o Deus verdadeiro, Deus de Israel. Mais tarde na história, esse sacerdote provou ser inconstante. Esse sacerdote, o levita lá, o que era assalariado, ele provou ser inconstante e desleal ao abandonar o seu antigo senhor quando fizeram aquela oferta para ele. Ah, você quer ficar aí sendo sacerdote só de um homem? Não é melhor você ser sacerdote, ser como um pai para nós, de uma tribo inteira? O seu antigo senhor em um período de crise, porque naquela época o senhor dele estava em crise. Aquele homem que deu casa, deu tudo para ele, deu até um salário, estava em crise. Para aceitar uma oferta melhor, porque eles tinham também, no contexto todo da história, ofereceram mais coisas para ele. Não se revelou, portanto, uma fonte de informação fidedigna. Na busca por orientação de Deus, você talvez queira conhecer a opinião daqueles a quem a conhece, pensando que quanto mais conselheiros tiver, melhor. Mas em vez de você se apressar em conseguir um parecer rápido demais, pare e ore você a Deus. Peça a Deus que lhe dê o verdadeiro discernimento. O que é o discernimento? Entender. Meu Deus, será que é isso? É isso mesmo? Fala com ele, ele ouve todos. Ele ouve todas as pessoas, gente. Mas em vez de apressar-se, marido, você entrou na live, money me. Welcome. Mas em vez de apressar-se em conseguir um parecer rápido, pare e ore. Peça que Deus lhe dê o verdadeiro discernimento. Teste as fontes, vai testando as fontes antes de seguir qualquer recomendação. Pergunte apenas àqueles que podem oferecer verdadeira sabedoria do Senhor, do alto. Os homens de Dan tiveram a ideia certa. A ideia deles foi certa. Muitos de vocês, muitos de nós, muitas vezes já fizemos, né, a ideia certa. Eu, no meu passado também, a minha ideia era de ter resposta. A pessoa se mostrava ser pessoa de Deus. Aí, só que eu nunca fui conferir nada, né? Achava que era de Deus. E era o Deus minúsculo, né? Os deuses que não era o verdadeiro de Israel. O verdadeiro Deus que criou o mundo. Hoje eu não estou em Israel, nós não estamos falando de pessoas só de Israel, de israelitas, do povo todo que está nessa terra, no planeta Terra. Os homens de Dan tiveram a ideia certa, indagaram sobre a vontade de Deus, deixaram, porém, de inquirir ao ouvir a palavra do sacerdote, de fazer perguntas, de avaliar mais. Avalie o que ouvir e certifique-se de que está de acordo com a palavra de Deus. Não há fonte mais fidedigna e você pode contar sempre com ela. Você, ok, I say hi for die, honey. Não tem outra fonte mais fidedigna. O que quer dizer fidedigno? Fiel, certeira, verdadeira, do que a fonte de Deus. O capítulo 18, 19 mostra toda essa insensatez do povo, sabe? Insensatez. Esse levita também, depois, o que acontece? Matam a concubina dele de uma maneira, violentam ela, fazem torturas. É muita coisa, muito forte, muito pesada. E como pelo Instagram eu sei que tem às vezes pessoas, né? Pode ter gente de menor que pode ouvir. Então eu vou me ater a não ler isso para vocês. Vocês podem ler, conhecer a história. É uma história, não é história, é história. É verdadeira. Então, Deus, oro para que me ajudes a não desistir diante de obstáculo, mas permanecer em oração até
alcançar vitória. É essa oração que fizeram no capítulo 18, no capítulo 20, no versículo 18, 28. Por quê? Tava difícil demais. Tava difícil demais. Foi muita coisa, muita barbárie, pode-se dizer assim, que aconteceu. Os israelitas vingam o traje que foi feito lá ao homem levita com a mulher dele, que aconteceu. E aí eles fizeram essa oração. Então Israel pôs emboscada em redor de todos eles ali, né? E a peleja foi muito grande, como das outras vezes. Foi muito grande a peleja. O povo de Benjamim, teve a tribo de Benjamim, são várias tribos, como eu já falei para vocês desde o início. Então, o que eu vou fazer, a minha própria reflexão disso, é um livro para pôr juízo na cabeça. Tenhamos juízo. Como eu disse desde o comecinho, né? O livro de Juízes é realmente para trazer juízo para a cabeça de quem quer crer num Deus de qualquer jeito, crer em Deus de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, tem o jeito certo. Não é do seu jeito ou do meu jeito, é do jeito dele. É do jeito dele. Ele tem tanto amor que ele se preocupou com cada detalhe. Ele sabia que essas coisinhas podiam acontecer e ele deixou tudo isso escrito para nós, para nos alertarmos, para que a gente possa ter uma fonte, né? Para buscar, para fazer para inquirir. Inquirir quer dizer questionar, investigar. É um inquérito, né? Investigar o porquê do porquê aconteceu isso. Eu lembro que quando eu não conhecia, eu não sabia realmente, eu não sabia nada da Bíblia, né? Antes de eu me converter para Cristo. Então eu falava, por que Deus mata? Por que as pessoas morrem? Por que isso? Por que aquilo? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Aquelas perguntas que a gente tem, né? Depois que você lê a Bíblia, lê a palavra dele que foi deixada, isso vai deixando a gente menos questionador do porquê que Deus faz isso. Porque não é ele que faz isso, é as próprias pessoas. É a própria pessoa. Somos nós, é os humanos. Aí eu nunca mais falei por que Deus faz isso. Não, não é ele que faz isso, o que é ruim, porque Deus não é ruim. Ele é bom o tempo todo, porque essas perguntas eu fazia quando aconteciam coisas ruins. Deus é bom o tempo todo. E as coisas ruins que acontecem normalmente são por falhas do humano em seguir o que ele orienta a fazer. O que ele orienta a fazer desde a criação. É justamente isso, é simples assim. Quando eu parei de fazer o contrário do que ele queria de mim, olha só, mudou tudo. Mudou tudo. A forma de pensar, a forma de ver, a forma de agir, as atitudes, como a relação que eu tenho com o mundo, com a vida, com as coisas, com as pessoas, é totalmente outra. É um contexto total. Então, que vocês possam continuar desfrutando o sábado de vocês, que agora eu vou ter que sair daqui, meu solzinho tá indo embora. Vai começar a ficar sem sol, mas eu desfrutei a minha tarde aqui com vocês agora, aqui, por isso que eu vim. Falei, não, eu tinha chegado da rua, assim que eu cheguei da rua, sentei aqui, refleti, li, falei, agora eu entro na live. Então fui tomando sol, tava com óculos. Me perdoe, quando eu comecei, eu tinha esquecido de tirá-lo, que a gente tem que olhar assim, ó, num olhão. Olhando no olho. Se sintam amados por mim, se sintam amados por Deus. Tenha juízo. Tenham juízo para não ir contra aquilo que Deus tem de melhor para todos nós. E todos vocês estão incluídos, porque Ele disse, esses são meus filhos. São meus filhos. Então, também Jesus ele veio para nos tornarmos um com Ele. Então, aceite Ele para a sua vida, que você vai ver o quão bom vai ser. Não é para Ele, é para você mesmo, para nós.
tá bom? Esse é o conselho que a Rô dá, porque eu sei o quão bom foi eu receber o Senhor para minha vida. Eu amo vocês, se sintam amados por Deus. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau! E acabou o livro dos Juízes. Acabou. Sansão se foi e o povo sofreu bastante. Mas deixou uma lição. É para nós a lição. Não sejamos idólatras. Vamos respeitar o nosso verdadeiro Senhor. Compartilha, põe um coraçãozinho, manda